Você provavelmente já ouviu falar da lei de Hooke antes de entrar no curso de engenharia. Provavelmente no ensino médio, você aprendeu a calcular a força ao esticar uma mola, por exemplo. Que é exatamente esse exemplo prático que eu trouxe aqui para vocês. Então, ao aplicar uma força axial F, ou seja, essa força aqui embaixo, a estrutura tem uma variação de comprimento X. Então, a gente tinha um ponto aqui da mola e a sua extremidade foi esticada até este ponto. E caso a gente remova essa força F, ou seja, a gente desaparecer com ela, a mola irá retornar a seu estado inicial. E por isso, a gente pode aplicar essa fórmula aqui, em que a força é igual a uma constante elástica da mola vezes a variação de comprimento. E agora a gente vai ver como que essa relação, como que a lei de Hooke é aplicada na engenharia. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E primeiro a gente vai falar sobre tensão. E o que é a tensão? Ela é uma forma da gente entender como que a força está sendo aplicada no nosso elemento. Então aqui neste desenho, a gente tem um pilarzinho em que temos uma força F comprimindo ele. Então essa força F está atingindo essa seção transversal, essa área. Então a tensão ela pode ser dada pela força dividido pela área. Beleza? E por convenção, que a gente costuma adotar, se a força F estiver comprimindo, que é o nosso exemplo aqui, a força F e a tensão vão ser negativos. E caso a força F esteja tracionando, a força F e a tensão vão ser positivos. Show de bola! A gente viu o que significa a tensão. Agora a gente vai ver o que significa a deformação. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma viga que está engastada na sua extremidade da esquerda e a gente aplica uma força N na outra extremidade. Conforme a gente vai esticando essa viga, ela começa a se deformar e apresenta uma variação de comprimento que a gente vai chamar de ΔL. Então L é o comprimento inicial da barra e o ΔL é a variação do comprimento da barra. E a gente pode calcular agora a deformação. A deformação é dada pela letra ε e ela é igual a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial. Lembrando que o ε, a deformação, ela é adimensional, porque a gente está dividindo a variação de comprimento que está em metros, centímetros, pelo comprimento inicial que também está em metros ou centímetros. Então, o termo da deformação ele vai ser adimensional. E falando sobre a convenção de sinais, se o ΔL, se a variação de comprimento estiver encurtando, ou seja, se estiver esmagando essa viga, o ΔL e a deformação vão ser negativos. Mas caso o ΔL esteja alongando, como é o exemplo aqui de cima que eu estou mostrando para vocês, o ΔL e o ε vão ser positivos. Show de bola! Agora que a gente viu o que significa a tensão e o que significa a deformação, a gente vai relacionar esses dois. Você vai ver que a gente vai conseguir construir um gráfico que relaciona tanto a tensão quanto a deformação. Bom, por enquanto a gente tem duas equações. A gente tem a equação da tensão e temos a equação da deformação. Para todos os materiais que a gente tem, aço, madeira, concreto, o que for, haverá um gráfico que representa uma relação entre a tensão e a deformação. Então, eu vou apresentar para vocês dois gráficos, um gráfico de material dúctil, como por exemplo o aço, e depois eu vou apresentar um gráfico de um material frágil, como por exemplo o concreto. Se você quiser saber o que significa exatamente esse tipo de análise, frágil e dúctil, eu recomendo vocês assistirem o vídeo que eu tenho de propriedades dos materiais que eu explico melhor isso. Vamos ver aqui então como que é o exemplo de um material dúctil, como que é esse gráfico. Observem aqui na esquerda, a gente tem no eixo Y a tensão e no eixo X a gente tem a deformação. O que eu quero que vocês percebam? Conforme a gente vai aumentando a tensão, a deformação vai aumentando também, certo? Até que chega num ponto em que, por mais que você tente aumentar essa tensão, você coloque mais carga, o material não consegue resistir, ele começa a se deformar muito, que é quando chega nesse patamar. E depois disso, depois que ele está muito deformado,
ele até consegue resistir um pouquinho mais de força, até que chega num ponto em que ele se rompe, certo? A primeira fase dele é o regime elástico, que ele apresenta um comportamento linear entre a tensão e a deformação. Ou seja, conforme você vai aumentando a tensão, a deformação aumenta proporcionalmente, certo? E quando ele chega nesse escoamento, ele atinge o regime plástico, em que não é mais linear essa relação. Você aumenta a tensão e não é proporcional à deformação. A deformação ela pode ficar constante. Nesse caso aqui, a tensão fica constante e a deformação vai aumentando, cara. Ó, a tensão fica fixa e a deformação vai que vai. Não é mais linear essa relação. Na direita aqui eu mostro sobre esse regime elástico, que é o comportamento linear, onde vale a seguinte relação. Tensão é igual a E vezes a deformação. Mas quem que é esse E? No gráfico a gente está vendo que ele é o coeficiente angular dessa reta linear aqui, tá? Ele é o módulo de elasticidade, que é a capacidade de retornar à forma inicial após a finalização da carga. Então vamos lá, a gente está nesse regime elástico, a gente está aplicando uma força e até que chega um ponto que a gente remove a carga. O material, se ele estiver no regime elástico, no regime linear, ele vai voltar como ele estava antes. Ele vai voltar exatamente no comprimento inicial que ele tinha. Agora vamos supor que você aplicou muita força, mas muita força no seu elemento. E você está nesse ponto do gráfico. Em vez dele voltar para o regime como ele estava inicialmente, no zero, ele vai voltar numa reta paralela. E ele vai ficar com uma deformação residual. Então, a gente não vai trabalhar nesse primeiro momento com essa deformação residual. A gente vai aplicar a lei de Hooke sempre, sempre, sempre no regime elástico. Se a gente remover a força que está sendo aplicada, ele vai voltar para o estágio inicial que ele estava. Beleza? Então, o que eu acabei de comentar. A lei de Hooke é válida apenas no regime elástico. Quando a deformação atinge o escoamento, ou seja, atinge essa fase aqui do gráfico, a deformação não é proporcional à tensão. Então a gente diz que atingiu o seu regime plástico. Beleza? Lei de Hooke é válida apenas para o regime plástico. E para o material frágil, como por exemplo o concreto. Olha que legal o gráfico. Ele é muito semelhante na parte elástica ao gráfico do material dúctil. Então a gente tinha aqui uma reta e aqui embaixo a gente também vai ter uma reta, um comportamento linear. Até que chega um ponto em que ele começa a escoar e se rompe de uma maneira frágil. Você vê que depois que passa do regime linear ele aguenta muito pouco e ele se rompe completamente. Mas é legal porque a região elástica, esse comportamento também é linear. Então, independente se você tiver com concreto, madeira, aço, alumínio, sei lá do que for seu material, ele vai ter uma região linear, em que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Vamos finalmente ver o que é essa tal de lei de Hooke na engenharia. Aqui eu trouxe todas as equações que a gente tem. Então aqui eu trouxe agora essa relação da tensão, que é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. A equação 2 é a equação da tensão, que a gente viu lá no começo. E a deformação, que é a variação de comprimento dividido por L. Aqui eu fiz algumas substituições e a gente vai chegar finalmente na lei de Hooke. Eu vou explicar aqui como que foram essas substituições. Se você não entender, eu recomendo você pausar o vídeo agora e ver com calma aqui quais foram os passos que eu fiz. Então aqui eu substituí a equação 2 e a equação 3 na equação 1. Então a equação 2 e a equação 3 eu substituí na equação 1. Então a força sobre a área, que é a tensão, é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, que é ΔL sobre L. Isolando o ΔL, a gente chega nessa relação aqui. E como F é uma força axial, a gente vai adotar que F é N. Em vez de chamar a força de F, a gente vai chamar a força de N, porque ela é axial e a gente quer. A gente vai chegar finalmente na lei de Hooke, em que ΔL é igual a N vezes L sobre o módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. E para finalizar aqui, vamos lembrar como que era a lei de Hooke nas molas, que a gente viu no começo. A força é igual ao coeficiente da mola vezes a variação de comprimento. E olha só,
Se a gente trocar o F por N e trocar o X por ΔL, a gente chega que o K da mola, na verdade, é o módulo de elasticidade vezes a área dividido por L. Eu só peguei isso aqui e fiz aqui algumas modificações para chegar nessa equação. Então perceba que aquela equação que a gente tinha da mola também é válida, tipo, não é coisas diferentes. Ela também está relacionada com a lei de Hooke que a gente está vendo para engenharia. E só por curiosidade aqui, eu trouxe quanto que é o módulo de elasticidade para alguns materiais. Então o aço, olha só, ele tem uma maior capacidade de voltar para o seu estágio inicial, depois de deformado. É 210 mil MPa. Para o concreto é um pouco menos, é 20 mil MPa. Então ele tem uma capacidade de voltar ao seu estágio inicial, após remover a tensão, um pouco mais fraca do que o aço. E a madeira é metade, é 10 mil MPa. Então aqui você tem essa relação entre os materiais no módulo de elasticidade. E pessoal, é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, comente aí o que vocês querem que eu traga nas próximas aulas. E no mais é isso, até mais.